que as barreiras são inevitáveis. Só que conforme você supera, você trabalha com as liberdades para você lidar com as barreiras, você fica mais próximo do seu objetivo. O problema é que muita gente fica presa na barreira, né, Diva? Já viu a situação assim? É verdade. E torna a barreira um propósito. Olha como é que é engraçado. Às vezes uma pessoa, por não ter um propósito, acaba se envolvendo no propósito de outra pessoa. Tem uma pessoa que eu conheço que a mãe queria ser modelo, só que ela não conseguiu. E ela teve uma filha que era muito bonita. Então ela pegou e passou aquele propósito dela para a filha. Só que a filha era bonita, muito bonita aquela menina, só que tinha algumas coisinhas que não estavam de acordo com o padrão de modelo. Ela investiu na filha, fez cirurgia, fez tudo para a menina ter um nariz perfeito, uma perna perfeita, tudo perfeito. E realmente, com toda aquela perfeição, se tornou uma modelo. Só que conforme foi passando o tempo, como aquele propósito não era dela, Essa é a Diva Rubino e eu sou Luciana Santos. Eu não sei se eu falo o tema da live agora, porque ainda não deu horário. Mas a ideia é que as pessoas vão entrando, inclusive, se precisar interagir, escreve aí nos comentários. O Walter que tá aqui, ele me passa a sua pergunta. Se for pertinente a live, eu vou falar. Se não for, eu vou pedir para entrar em contato com você no privado, porque às vezes pode fugir um pouco do assunto e a gente tem um tema específico, né? Mas enfim, o assunto da live de hoje é... Que horas são? Ainda falta 1 minuto. 1 minuto para as 20h45. Então vamos esperar o pessoal chegar. Né, Diva? Mas o assunto de hoje é muito interessante. Muito interessante. 45. Ótimo, obrigada. O assunto é jogo. Em homenagem a um amigo que perguntou o que é jogo? O que aconteceu? As pessoas compram esses materiais aqui, normalmente, ou em outras unidades. Como eu falo em outras lives, se tem uma coisa que você vai ter de benefício ao comprar qualquer livro com a gente, é ter a orientação, estar em comunicação com a gente, porque são livros didáticos e livros para você praticar mesmo. Não para ficar ai que lindo, não, realmente é usar na vida. E o assunto de hoje tem nesse livro aqui, tem também no curso de eficiência pessoal. O assunto é jogo. Para que serve você saber de jogo? O que tem a ver jogo e vida? Tem gente que quando fala jogo, o que as pessoas pensam, hein? Tem algumas pessoas que pensam que tem a ver com manipulação, o outro, nossa, a vida é um jogo, tem a ver com competição, e de certa forma tem. Mas existe 3 elementos de um jogo que são muito específicos, certo? Que eu vou falar no decorrer da live. Mas o fato é, quando você entra na vida, você está entrando no jogo. Agora vamos pensar aqui comigo. Esse jogo, ele tem um propósito? Ele tem as barreiras? Ele tem formas de você se sair bem? Ele tem. Se você parar para ver, tem. Agora, cada parte da vida que você entra, seja um casamento, seja um trabalho, seja um esporte, tudo é um jogo. E eu vou mostrar para você como cada parte da vida e a vida em si se relaciona com o jogo. Agora, imagina você entrando num jogo sem saber jogar. O que acontece? Imagina que te colocam lá no campo de futebol, no meio de um monte de gente aí, do time A, do time B, e você não tem noção das regras, dos participantes, do que fazer, de como que você faz para ganhar, como você faz para se fortalecer em relação a esse jogo. E fazem isso com as pessoas na vida, com as crianças, com a gente. Então você entra num jogo sem saber jogar, sem conhecer as regras. Aí você vai apanhando. Aí você apanha tanto que você fala, quer dizer que se eu for por ali eu vou levar umas porradas, então eu não vou mais por ali. Mas precisava ficar com o olho todo roxo? Não precisava, né? E na vida às vezes acontece, a pessoa apanha tanto porque desconhece do jogo, das regras do jogo, como funciona, o que é exatamente esse jogo da vida. Então a live de hoje a gente vai tratar exatamente de explicar detalhadamente como a vida é um jogo e como um jogo
se relaciona à vida, o que uma coisa tem a ver com a outra, certo? Você gostaria de falar algo antes do continuar? Eu gostaria de dizer que, como a Luciana está falando, que a vida é um jogo, existem pessoas que entram no jogo para ganhar, mas tem pessoas que têm um azar muito grande, só entra para perder. Qual seria o segredo disso, hein, gente? Exatamente, porque tem gente que perde muito. Aí falam da autossabotagem, né? A pessoa faz tudo certinho, isso, pá! Não tem o resultado que queria, se frustra, etc. Mas na verdade ela só não conhece como o jogo funciona, porque se ela conhecer, ela pode ter melhores resultados aí. Uma outra coisa, antes de continuar falando desse assunto, mas que se relaciona a esse assunto. As nossas lives são sempre direcionadas a te dar consciência e te mostrar um caminho para a liberdade. Quando fala liberdade, como assim? Liberdade é o poder que você tem de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Quando você é livre, o seu autodeterminismo é muito maior. Por exemplo, você já teve algum pensamento que você não conseguiu se libertar com facilidade? De repente, uma briga com alguém que você queria parar de pensar, mas você não conseguia parar de pensar. Se você não pode controlar a sua própria mente, você não está livre. Por este motivo, existe um procedimento chamado audição, que é um procedimento terapêutico da Dianética e Scientology, que tem o propósito de descarregar uma parte da sua mente, onde tem muita dor, fracasso, problemas, brigas, tudo de ruim. Então, descarregar essa parte para que você tenha mais energia e fique livre. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando dessa questão em si, de se libertar aí de uma parte da mente que está te minando um pouquinho a cada dia, certo? Então, por isso a gente explica como a mente funciona, etc, etc. Agora, a live de hoje vai ser direcionada a fortalecer a sua mente analítica, que é a mente que analisa, que resolve problemas. Só que a mente analítica só resolve problemas conforme você guarda informação para resolver problemas, né? Se você arquivar uma informação falsa na sua mente analítica, a probabilidade de você resolver o problema é quase zero. Se você não tiver informação na mente analítica, você também vai ter problemas para resolver problemas, ou seja, não vai resolver. Mas se você guardar informações, treinar essas informações, com certeza o resultado da sua vida vai ser diferente, porque a sua mente analítica vai estar aí mais fortinha, certo? Quer falar algo? Eu gostaria de falar que na vida, tudo tem que ser treinado. Nada acontece por acaso. Então, tudo que você quer, você tem que ter um passo a passo. Senão, acaba não chegando a lado nenhum. Porque se você errar, você sabe começar. Mas se você não fez o passo a passo, você se perde e acaba deixando aquele sonho seu que você queria para vencer, que seria o jogo da sua vida, deixa para lá. Deixa morrer, né? Exato. Agora tá. O que vem a ser jogo? Vamos pegar um jogo comum. Um jogo aí de futebol. E vamos comparar com a vida. No jogo de futebol, existe um propósito, certo? Fazer mais pontos do que a outra equipe. Então tem um propósito. No jogo da vida, você pode escolher uma área da vida e ter um propósito nela também. O propósito que você quiser ter, certo? Então, toda vez que você entra em algo, existe essa coisa do propósito. Você se envolve com alguém, você quer ser feliz ou quer, sei lá, alguma satisfação que você quer. Se você está entrando numa empresa, você quer subir de nível, ou o seu propósito é entrar na empresa, ou fazer uma faculdade, ou melhorar como pessoa, existem vários tipos de jogos, certo? E cada jogo tem seu propósito. E a vida, de modo geral, tem vários jogos e vários propósitos diferentes de acordo com o jogo que você escolher. O jogo do dia a dia, um jogo de esporte, um futebol, um vôlei, qualquer tipo de jogo também tem um propósito, certo? Então vemos aí que quando a gente entra numa atividade relacionada à vida, quer queira, quer não, tem um propósito. Se te colocaram na escola, tem um propósito. Ler, escrever, ter um currículo, alguma coisa assim. Aí, depois do propósito, o que tem? Tem a barreira. Não tem como você estabelecer um propósito
sem ter uma barreira. Por exemplo, no jogo de futebol tem propósito, fazer mais pontuação que a outra equipe. Quais são as barreiras do jogo de futebol? Os adversários, o tempo. Você não pode jogar com qualquer parte do corpo, tipo, jogar com a mão, não pode. A trave, o condicionamento físico. O tempo, né? O tempo que eu falei. A delimitação do espaço também é uma barreira, você não pode ir para qualquer lugar, entende? Então, tudo isso faz parte das barreiras do jogo de futebol. Então, já encontramos 2 elementos aí no jogo. Tanto o propósito como a barreira. E na vida? Supondo que você decidisse fazer faculdade de medicina, fosse seu sonho, o que você quer, seu propósito. Quais seriam as barreiras? Dinheiro poderia ser, tempo poderia ser, capacidade intelectual poderia ser, disposição, espaço, várias coisas aí poderiam ser as barreiras relacionadas ao propósito de fazer faculdade. Então, mesmo que a pessoa consiga o dinheiro com facilidade, ainda tem outras questões que ela tem que superar em relação a ela mesma. Talvez o negativismo, o que fosse. Então, encontramos aí no jogo, relacionado à faculdade de medicina, de repente a pessoa que tem vontade de fazer uma faculdade qualquer, de medicina, por exemplo, tem um propósito? Tem. E tem a barreira, certo? Então, observa os seus propósitos na vida. E observa as barreiras para que você alcance esse propósito. Então, já te falamos aqui de 2 elementos de um jogo. E a vida tem vários jogos. E cada jogo que você escolhe tem propósito, tem as barreiras, mas tem uma outra coisa, um outro elemento que também está presente no jogo. As liberdades. O que você pode ou não fazer de acordo com a sua vontade. No jogo de futebol, tem o propósito aí de fazer mais pontuação que a outra equipe. Tem as barreiras, tempo, adversário, condicionamento físico, etc. E tem as liberdades. O que você pode fazer no jogo de futebol? Você pode jogar com a cabeça? Pode. Aqui, com o ombro? Pode. Chutar, você pode correr, você pode se preparar. Você pode comunicar, você pode criar uma estratégia. Você pode, tem várias coisas que você também pode. Você pode controlar o tempo melhor. Então, sempre tem coisas que você pode fazer. E nessa área, nessa parte de focar nas liberdades, é o mais importante do jogo, porque a barreira vai ser inevitável. Na vida, não é diferente. A pessoa quer fazer a faculdade X. Aí tem esse propósito. Aí tem as barreiras, dinheiro, tempo, blá, blá, blá. Mas o que ela pode fazer? Ela pode pedir empréstimo? Pode, se ela quiser. Ela pode falar com um amigo rico. Ela pode tentar uma bolsa 1, 2, 3 vezes. Ela pode trabalhar mais por um tempo e depois... Pode se preparar para depois entrar na faculdade? Ela pode. Existem coisas que sim, você pode fazer. E se você tem alguma área da sua vida agora que está emperrada, lembra disso. Trabalhe com as liberdades, porque as barreiras são inevitáveis. Só que conforme você supera, você trabalha com as liberdades para você lidar com as barreiras, você fica mais próximo do seu objetivo. O problema é que muita gente fica presa na barreira, né, Diva? Já viu a situação assim? É verdade. E torna a barreira um propósito. Olha como é que é engraçado. Às vezes uma pessoa, por não ter um propósito, acaba se envolvendo no propósito de outra pessoa. Tem uma pessoa que eu conheço que a mãe queria ser modelo, só que ela não conseguiu. E ela teve uma filha que era muito bonita. Então ela pegou e passou aquele propósito dela para a filha. Só que a filha era bonita, muito bonita aquela menina, só que tinha algumas coisinhas que não estavam de acordo com o padrão de modelo. Ela investiu na filha, fez cirurgia, fez tudo para a menina ter um nariz perfeito, uma perna perfeita, tudo perfeito. E realmente, com toda aquela perfeição, se tornou uma modelo. Só que conforme foi passando o tempo, como aquele propósito não era dela, ela não conseguiu superar as barreiras. Porque a liberdade, sim, ela podia sair, ela podia usar a roupa que ela queria, não tinha problema nenhum. Só que a barreira ela tinha que ter aquele corpo magro,
Porque era essa a exigência, ela tinha que ser uma menina que tinha uma pele bonita, um cabelo bonito e um corpo não podia aumentar de peso. Mas o que aconteceu? Conforme foi passando o tempo, aquilo para ela foi muito difícil. Aquela barreira que dava para ela a impressão que ela podia aguentar, não deu certo. Ela começou a ter espinha, começou a aumentar de peso, aí, lógico, não teve mais condição. Aí chamaram a mãe e falaram, infelizmente, a sua filha está fugindo do padrão que a gente precisa. E a mãe não sabia o que estava acontecendo. Falou, nossa, vou levar ela para fazer uns exames, que deve ter alguma coisa errada. Como que ela tem espinha? Ela só come coisas, como fala, coisas saudáveis, como é que ela pode? Aí foram ver, ela estava comendo chocolate, lanche, tudo que não devia. Então não tinha como ela se manter. Aí a mãe pegou e desistiu, porque não tinha como, porque como o propósito não era dela, as barreiras elas não iam superar, e a liberdade que ela tinha também ela não queria viver daquela forma. Aí voltou para o interior. Chegou lá, a menina casou, teve filho e ficou em casa. A mãe dela falava assim, olha, eu dei uma oportunidade para minha filha, para ela ser uma modelo, morar onde ela quisesse, ter a vida que ela queria. E olha o que ela escolheu. Olha, aquela menina que era assim, olha como é que ela está agora, comparando o que ela tinha que ser com o que a menina podia ser. Aí eu lembro que eu conversei com a menina, depois de casada, ela falou, olha, eu nunca tive sonho de ser modelo, eu nunca gostei de ter comida fitness, eu nunca gostei disso. Isso é coisa da minha mãe. Então olha como é que é engraçado, o propósito, a liberdade, a barreira. Se não é um sonho seu, uma vontade sua, você vai se barrar na barreira. Né? Não tem como, vai parar na barreira. Aí ela falou, eu não sou uma modelo, mas eu gosto da minha família, eu gosto de ficar em casa, é essa a vida que eu quero ter. A mãe dela não se conforma até hoje, dizendo que ela acabou com a vida dela. Ela falou, não, a minha mãe tem uma forma de pensar e eu tenho outra. E isso acontece às vezes com muitos pais. Ao invés de ver que o filho vai ter o propósito dele, ele vai ter que superar as barreiras dele e vai ter a liberdade dele naquilo que ele escolher. E às vezes a pessoa não está preparada para fazer a escolha, né? Exatamente isso. Aí fica sem propósito. Ou escolhe algo que ele quer fazer, que tem um propósito, mas não consegue superar a barreira por falta de conhecimento. Porque para você superar uma barreira, você tem que estar preparado. Mas se você não entra em algo que você não sabe o que você tem que enfrentar, é fracasso na série. Pois é. Então, você viu como funciona isso do jogo da vida. Agora, como você pode relacionar a informação dessa live, a informação desse vídeo na sua vida? Qual é o seu propósito? Será que você está num jogo que é seu? Ou será que o jogo foi alguém que te colocou? Por exemplo, vamos pegar uma área da vida, o casamento. Tem um propósito. Qual é o propósito? A pessoa se envolver com alguém, se apaixonar e depois se desiludir? Você já parou para pensar em qual é o propósito de um relacionamento, por exemplo? Se não, da continuação da raça, da continuação da espécie em corpo e em pensamento. Existe um propósito para tudo. O problema é que as pessoas às vezes, um jogo para você. Joga. Aí ela... Como é? E aí, enquanto ela vai vivendo, ela vai contornando e o tempo passa. E ela tem experiência, mas é uma experiência dolorosa. Onde ela já está desiludida com as pessoas, muitas vezes já não acredita mais ou no ser humano, em relacionamento, ou coisas do gênero. Cada pessoa teve uma decepção em alguma área da vida, depois de uma certa idade. Então ela tem bastante informação? Tem, mas por que foi tão sofrida? Porque ela entrou num jogo do qual ela nada conhecia, não conhecia como funcionava o jogo, ainda que nós só estamos falando uma parte dos elementos principais do jogo, mas tem N coisas aí, que aí é material para você realmente estudar de forma completa. Porém, só com essa ideia do que é propósito, barreira, liberdade, já dá para você mover muita coisa na sua vida e observar se você está no jogo seu. Se o jogo que você entrou, você compreende. A pessoa entra em vários tipos de jogos na vida, querendo ou não.
ela entra no jogo da empresa, ela entra no jogo da igreja, ela entra no jogo da amizade. Tem vários tipos de jogos e todos têm um propósito. Todos têm suas barreiras e todos têm suas liberdades. Então, se você não conhece esses 3 elementos básicos de um jogo, primeiro você vai indo às cegas. Aí, uma vez que você vai às cegas, você erra mais. Porque você vai errar mais, vai perder mais, vai levar um pouquinho mais de porrada. E é onde você começa a arquivar a dor por não compreender. É nessa parte que entra os 2 lados da mente. Um lado da mente está arquivando dor. O outro lado da mente, ao invés de estar treinando para isso não acontecer, não. Está ficando mais fraco porque não compreende como lidar com o lado da dor ou como até evitar a dor. Então, se você entra em algo com conhecimento ou, no mínimo, disposto ou disposta a observar, o resultado pode ser muito melhor. Se você já sabe agora que a vida é um jogo, e não é um jogo no sentido ruim, propósito, barreira e liberdade. Os religiosos, todos têm um propósito? Tem. Tem as barreiras? Tem. Tem as liberdades? Tem. Os empresários, têm um propósito? Tem. Para pensar nos empresários. Tem um propósito? Tem um propósito. Tem as barreiras? Tem. Tem as liberdades? Tem. O colaborador de uma empresa, tem os propósitos? Tem. Às vezes o propósito pode se limitar, que é um salário para sobreviver. Então ele está nesse jogo aí, do salário para sobreviver, as liberdades, o que ele pode ou não pode fazer, e as barreiras relacionadas a isso. Às vezes as barreiras relacionadas a isso é lidar com alguém que puxa o tapete? Pode ser. Não ser reconhecido pode ser uma barreira? Pode ser. Não estar disposto a trabalhar e ter que trabalhar? Pode ser. Esse é o jogo dele. O jogo do empresário. Ele quer, sei lá, alcançar uma maior área. Sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, tem vários lugares na empresa dele. É um propósito. Vai ter barreiras? Pode ter uma causa trabalhista? Pode ser. Vai ter que pagar tudo certinho, tá com a empresa tudo bonitinho para não ter problemas com o governo? É uma barreira. Vai ter barreiras em relação a tempo, de ficar menos com a família e ficar mais na empresa? Pode ser. É uma barreira possível desse jogo. Mas tem as liberdades. O cara que é o colaborador, o que ele pode fazer? Ele pode estudar para ser melhor, ele pode se preparar melhor, ele pode negociar com o chefe para ver se consegue subir de cargo, ele pode trocar de empresa, ele tem N liberdades. Ele só tem que saber o jogo que ele está jogando. Ele quer jogar qual jogo? Do empresário? O do gerente? O do colaborador que não aparece muito? Então isso é utilizado em qualquer área da vida. No relacionamento é a mesma coisa. Então, propósito, barreira e liberdade. Se você compreender bem como usa isso, como você relaciona isso com a sua vida e como você busca liberdades para superar as barreiras, para alcançar os seus propósitos, a vida fica muito mais fácil, muito mais divertida, porque agora você já sabe, eu estou no jogo. Exemplo, o bombeiro, uma pessoa, isso já, você até contou em alguma live aí do bombeiro, a pessoa quer ser bombeiro, tem um propósito, tem um sonho. Só que se ele compreende bem o jogo, como que é o jogo de ser bombeiro? Pode lidar com riscos? Pode. Pode lidar com fogo? Pode. Ele está disposto a usar as liberdades para superar essas barreiras? Porque às vezes a pessoa não vê o jogo na totalidade, ela só vê uma parte. Sabe a parte da grama do vizinho que está verde? Mas que você não sabe como faz para manter a grama verde, como faz a manutenção da área, quanto de água gasta, o tempo que tem que ficar ali colocando água, entende? Então a pessoa às vezes só vê um lado ali do jogo e ela fala, nossa, o cara, ó, cresceu na vida fazendo tal coisa. Então ele só fica de olho no propósito que o cara conseguiu, mas ele não tem noção de quais barreiras ele superou e de como ele usou as liberdades que ele tinha. Então veja bem o jogo que você está jogando na vida. Se tem uma área da sua vida que não tá indo, talvez você nem saiba que está jogando, mas querendo ou não, você tá. Jogaram você no campo de futebol e você tá indo. Pode ser que você tropece em algo porque você não tá vendo cair, se machuque grave em um ponto, pode. Ou pode ser que agora, sabendo, opa, tô no jogo, como funciona esse jogo, fique mais esperto para lidar com as barreiras e liberdades. Verdade.
É verdade, ó. Falar de uma situação, eu morava no interior e na cidade de Barretos tem uma, acho que em julho, agosto mais ou menos, tem um, fica em cima de um touro, acho que é 8 segundos, é o peão de boiadeiro. E é um prêmio assim, porque é algo assim que não é fácil. E eu tinha um amigo que morava no sítio, ele andava a cavalo, tudo, então um dia ele ficou sabendo que o prêmio ia ser milionário. Ele falou, eu já estou acostumado a montar nos meus cavalos e eu consigo. 8 segundos não é nada. Aí ele foi lá, se inscreveu, tudo, e vai um, fica, cai, mas não acontece nada, vai o outro, cai, daqui a pouco um subiu no boi e caiu, quebrou a perna, cravico, foi um desastre. Só que assim, cai um, vai, entra outro, alguém vai ficar 8 segundos e alguém vai ganhar o prêmio. Quando ele viu que o rapaz na frente dele caiu, quebrou o braço e a perna, ele simplesmente falou, isso não é para mim. Porque ele estava de olho no prêmio. Só que o prêmio tinha liberdade, tinha barreira. Quando ele viu que cair, quebrar o braço, poderia acontecer qualquer coisa, ele não teve estrutura e simplesmente desistiu. Aí o pessoal falou, não, vem cá, você não vai se arriscar? Ele falou, não, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Aí tá no que a pessoa entra num jogo pelo prêmio, por qualquer coisa que chama atenção, mas aquilo não é o suficiente. Você tem que ter um propósito, tem que saber que as barreiras, elas vão ter, não tem como. E vai ter liberdade. Então, se você não dosar as coisas, você acaba desistindo de um sonho por covardia, porque você não se preparou como deveria, né? Exatamente isso. Então, é simples que dói. Propósito, barreira e liberdade. Toda vez, pode pegar um propósito da sua vida. Observe as barreiras que esse propósito tem. Mas olha com muito mais atenção as liberdades que você tem. O que você pode fazer? Sempre tem algo que se possa fazer. O que você tem que tomar cuidado é tornar a barreira um propósito. Como seria isso? Deixa eu ver o tempo que a gente tem aí, uns 10 minutos. Vamos pegar aí o caso de novo, um caso hipotético, da pessoa que quer fazer faculdade de medicina. Mas qual o propósito real dessa pessoa? De repente, salvar mais vidas, ajudar as pessoas a terem qualidade de vida. Imagina que tem uma pessoa que quer fazer medicina para isso. E aí, ela tem esse propósito, vai ter as barreiras? Vai. Dinheiro, tempo, lugar, espaço, disposição mental, disposição física, são as barreiras. Vai ter as liberdades? Vai. Posso tomar vitamina, posso comer melhor, posso fazer exercício, posso pedir dinheiro emprestado, posso... Há N coisas que a pessoa poderia fazer. Só que, se para ela a barreira for muito grande, ela esquece o propósito da medicina e põe atenção na barreira de fazer o dinheiro, por exemplo. Ela torna a barreira um propósito. E agora o que ela quer? Preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Passa um ano. E a faculdade? Não, de dinheiro de 2, não, 3, 4. Ela esqueceu o propósito original e tornou a barreira um propósito. Quando você torna a barreira um propósito, a sua vida fica insignificante. Você trabalha num lugar que você não gostaria. Você mora num lugar que você não gostaria. Você faz coisas que você não gostaria. E o prazer de viver vai minando cada vez mais. Por quê? Você tornou a sua barreira um propósito. Quantas pessoas eu ouço falar, ou que vem aqui e diz, não abra um negócio porque não tenho dinheiro. É uma barreira. A pessoa quer ser empresário, não tem dinheiro, é uma barreira. Mas qual a liberdade que ela tem? O que ela poderia fazer se ela quisesse fazer isso logo? Só que aí a pessoa esquece essa parte, põe o foco só. Bom, não tem dinheiro, então vou fazer dinheiro. Dinheiro. Daqui a pouco ela tá fazendo uma coisa que não gostaria de fazer, com gente que não gostaria de estar, e a vida fica chata. E isso, com conhecimento de causa, eu posso dizer pra você que eu e a Diva que assumimos esse lugar, como diz a Diva, com uma mão na frente, a outra atrás, os 2 pés na cabeça. Mas qual é o nosso propósito? Eu tive um resultado muito estável na genética. Isso é assunto para outra live. Mas eu já falei em algumas outras.
Basicamente, eu queria que as pessoas que existissem, que elas pudessem ter a chance de melhorar, de ter resultados usando essa tecnologia, essas informações. Era formada em administração ou qualquer outra coisa? Não. O que eu era? Mãe solteira, uma criança de 6 meses. Imagina, ter que assumir um lugar desse na criança de 6 meses. Esse lugar foi estruturado? Nem um pouco. Tinha livros, gente? Não tinha. Tinha dívida? Tinha dívida. Como que eu, ou a diva, podia fazer com que esse propósito ficasse cada vez mais fácil de alcançar? Usando as nossas liberdades. Tem informação aqui? Podia comprar livro do exterior? Podia. Usar os livros aqui? Podia. Separar horário para estudar? Sim. Treinar? Sim. Fazer palestras simuladas pra gente mesmo, pra gente ver se a gente tem segurança para falar com as pessoas? Sim. Usar na própria vida? Sim. Então a gente trabalha muito com as liberdades. E as barreiras tinham N barreiras. E sempre tem. É impossível você ter um propósito, tá muito claro nesse propósito, não ter barreira nenhuma. Só que lembra, você tem liberdades. Então a gente fala isso com conhecimento de causa. Não é uma coisa linda pra ti, olha, se encanta com a informação. Não. Para que você use na vida. Se o que eu usei daqui funcionou pra mim, as pessoas que vêm aqui funcionou, pra ela funcionou, pra você também funciona. Só tem que usar. Os materiais daqui são para ser utilizados. Essas informações que eu passei pra você, vem desse livro aqui, Os Problemas do Trabalho. A parte do jogo está na página 68. Se você tem um livro em casa, reestuda. Se você não tem um livro, adquire. E uma coisa bem legal é que vai ter curso sobre esse material. O nome do curso é Eficiência Pessoal, que vai ser sábado agora, no dia 7, né? 7. Dia 7 de maio, às 13h30. A contribuição tá bem simbólica, é R$150. Então participa, porque vai ter isso e muitas outras coisas. Então o curso de eficiência pessoal é um curso que é muito prático, objetivo. Você viu essa informação do jogo, por exemplo? É do material de eficiência pessoal. E é uma informação simples e objetiva. Se você parar com sinceridade, honestidade, olhar a sua vida, você vai ver os elementos do jogo em várias partes dela, que é propósito, barreira e liberdade. E se você não percebeu, observa se o jogo que você está é seu. Se você compreende o jogo que você está, em que jogo que você está. Então observa bem isso, tá bom? A gente está chegando ao fim, mas quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar que o melhor investimento que você faz é em você e é com conhecimento. Com conhecimento você ganha tempo e não perde dinheiro. Porque é muito desagradável você passar uma vida correndo atrás de dinheiro e perdendo tempo sem saber o que você está fazendo, você tem um propósito nenhum. Então a primeira coisa que você deve fazer, buscar conhecimento, descobrir qual é o seu jogo e entrar no jogo, mas entrar para ganhar. Mas vai ter barreira? Vai, mas se prepare, a vida é assim. Pois é. Bom, o nosso site é www.dianeticadobrasil.com.br. Mas se você quer encontrar a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook, Telegram, tudo aí, www.dianeticadobrasil.com.br/bio, B-I-O, tá bom? Aí você encontra a gente nas redes sociais. O WhatsApp é o 11 20 94 42 14, tá bom? E hoje você aprendeu sobre os elementos do jogo, que fazem, né, parte da vida. Então desfrute dessa informação, tá bom? Compartilha, curte, comenta. Muita gente precisa das informações da gente, a gente sabe disso, mesmo que muitos talvez agora não saibam. Mas se você percebeu, compartilha, comenta, participa, isso é muito importante, tá bom? Muito obrigada pela participação. Lembra que toda terça-feira às 20h45 tem live e sexta-feira tem os vídeos da Scientology, após as 13 horas são postados. Ah, no Telegram eu tô postando áudios, tá? Aleatórios. Então é só lá que eu posto alguns áudios especiais, tem menos de 10 minutos. Eu tô procurando ser o mais objetiva possível, mas dando uma informação muito importante. Muito obrigada pela participação. Boas noites.